Olá, meu nome é Jonathan Xavier, sou professor da Faculdade de Medicina do Departamento de Patologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a correlação clínica experimental com uma abordagem diferenciada, que é a abordagem histológica. Para entender a correlação clínica e os modelos experimentais, nós temos que ter em mente de que a medicina ela tem modificado ao longo do seu tempo. A medicina deixou, muitas vezes, de ser uma ciência dominada apenas por médicos e hoje nós temos uma gama de profissionais que estão investindo na chamada medicina translacional. O que seria a medicina translacional? É aquela medicina que ela é muito mais do que pensar fora da caixa. Medicina translacional é a medicina em que há uma multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, certo? Então, o que significa isso? Nós temos médicos, nós temos farmacêuticos. Então, se você almeja cursar um curso da área da saúde, ou se você cursa, ou se já é formado em algum curso da área da saúde, você vai ter no seu futuro um prazer de estar participando, então, da medicina translacional, certo? Então, a medicina translacional, ela contempla todas essas áreas do conhecimento, certo? E essas áreas do conhecimento, elas se agrupam dentro desse conceito, e então tornam da medicina translacional uma medicina multidisciplinar. Ou seja, a multidisciplinaridade ela é essencial para você desenvolver um trabalho dentro de medicina, um trabalho dentro de uma equipe, certo? Ou seja, você está dando um aparato para o seu paciente muito maior do que se você estivesse pensando dentro da sua própria caixinha e dentro das suas próprias limitações, você está expandindo esse tratamento, certo? Então, essa multidisciplinaridade, ela contribui não só para a atenção a um paciente, não só para abrir a mente do profissional, mas também para a prevenção, tratamento e até mesmo a cura de doenças, certo? Então, a medicina translacional vem trazendo consigo essa responsabilidade que é fazer com que os profissionais conversem entre si, e isso faz o atendimento a um paciente muito mais vantajoso, muito mais proveitoso, por ponto de vista não só do próprio paciente, mas do profissional também, que vai possibilitar essa capacidade de interação com outros tipos de profissionais e também para poder trazer à tona problemas acerca do próprio paciente. Certo? E para poder entender a correlação clínica experimental e entender como essa correlação ocorre dentro da medicina translacional, nós temos que partir do princípio de que a doença pode ser tratada por dois vieses. A doença clinicamente dita, como o paciente apresenta na clínica os sinais e sintomas dessa doença, mas também do que se estuda dentro de laboratórios acerca dessa doença. Esses dois vieses, nós podemos uni-los dentro de um círculo da medicina translacional. Então, nós temos a patologia experimental aliada à patologia clínica, humana clínica, certo? Então, a patologia experimental é o estudo da doença visto dentro de laboratório, por meio de cobaias, animais de experimentação, e a patologia humana clínica é aquela que é o estudo clínico propriamente dito, o estudo que nós vemos de um paciente dentro de um hospital, dentro de um consultório, certo? Então, a interação entre patologia humana e a patologia experimental contribui, então, para a chamada medicina translacional. Esses dois fatores, quando aliados, são capazes de gerar essa medicina translacional que é muito mais do que a medicina convencional tem se mostrado ao longo do tempo uma ferramenta de suma importância para o tratamento das doenças. A patologia experimental e a patologia humana clínica possuem um ponto em comum, que é exatamente a abordagem que a gente vai ver nessa explicação, que é a abordagem histológica, certo? Então, a histologia ela foi definida, ela vem uma palavra que vem do grego
Istos, tecido, logos, estudo. Então, estudo dos tecidos. Tecidos esses compostos por células. Células estas que agrupadas formam os tecidos que depois vão gerar os órgãos os sistemas o organismo. Certo? Então, a partir dos nossos órgãos e sistemas, formando então nossos organismos, nós podemos sofrer abalos ou estresses ou qualquer distúrbio que possa haver na célula, conforme postulado por Rudolf Virchow. Há muito tempo atrás ele dizia que a patologia tem origem na célula. Então a célula adoece, por conseguinte um tecido adoece, por conseguinte um órgão adoece, por conseguinte um sistema adoece, nosso organismo adoece. Certo? Então esse conceito de patologia celular, que é o estudo da doença, ele advém através do estudo do tecido, né? Então, a partir do tecido, nós podemos inferir exatamente o que é essa doença que aflora num determinado organismo. Então, o estudo da histologia leva à melhor compreensão sobre as doenças, e o estudo da doença é chamado patologia, né? Então, a partir do estudo dos tecidos, conseguimos estudar as doenças, e o estudo das doenças se dá através da patologia e através da morfologia de todos os tecidos que compõem o nosso organismo. Muito bem. Mas e a correlação clínica experimental? Né? Como é que a gente consegue estudar essa patologia clínica associada à patologia experimental no meu paciente? Então, se nós temos um caso clínico, por exemplo, um caso de câncer de mama, nós temos uma mama feminina normal, saudável, fisiológica, nós temos uma mama de uma camundonga fêmea, por exemplo, tem suas peculiaridades anatômicas e diferenças anatômicas, certo? E essas diferenças, elas se mantêm devido a diferenças de espécies, certo? Mas, se nós desenvolvêssemos uma doença, essa doença numa mama de humano e na mama de um modelo experimental, como é o caso do camundongo nesse exemplo, nós poderíamos encontrar similaridades entre essas doenças e poderíamos comparar, às vezes, se o nosso modelo experimental for de fato bom para esse tipo de comparação. Então, se nós temos, por exemplo, um caso de câncer de mama, nesse caso um câncer de mama ductal, nós vemos uma lesão na mama feminina e essa lesão extirpada, né, que a gente chama de macroscopia, e essa lesão extirpada, nós podemos comparar, por exemplo, com a lesão observada em camundongos, que também é uma lesão que tem um crescimento para fora, né, do organismo, um crescimento ectópico, que nós chamamos de um crescimento exofítico. Conseguimos localizar essa lesão muito similarmente, muito embora essas mamas sejam completamente diferentes em sua anatomia original, certo? A lesão extirpada também pode ter uma alta correlação. Então, essa é a correlação clínico-experimental, né? Então, você correlacionar uma doença observada em humanos com a doença reproduzida em um animal de laboratório, e isso é muito proveitoso para a medicina translacional, porque conecta diversos tipos de profissionais e conecta diversos conhecimentos a respeito da mesma doença, certo? Histologicamente falando, se a gente buscar os conceitos lá do tecido, nós conseguimos observar que a mama humana e a mama de um camundongo, né, não são lá tão diferentes do ponto de vista histológico, tão quanto são diferentes do ponto de vista macroscópico ou ectoscópico, certo? Ou seja, no ponto de vista da forma da mama humana e da forma da mama murina, que seria a mama de camundongo. Mas nós conseguimos observar na mama humana certos tipos de tecidos que são comuns aos dois tipos de exemplos, como, por exemplo, um tecido fibroso, certo? Um tecido fibroepitelial. Seria um tecido conjuntivo aliado a um tecido epitelial glandular, né? Que seriam
seriam as glândulas mamárias, seriam as glândulas que compõem a estrutura da mama. E ao redor nós temos um vasto tecido adiposo, porque mama, afinal das contas, também possui muita gordura, né? O que não é diferente de ser observado aqui no camundongo. Nós temos um tecido fibroepitelial com um tecido conjuntivo aliado a um tecido epitelial do tipo epitélio glandular, né? E esse epitélio glandular e esse tecido conjuntivo rodeado por tecido adiposo da mesma forma. Então, de suma, não há muita diferença histológica entre uma mama humana e uma mama de camundongo, né? Uma mama murina. Então, nós podemos dizer que nós temos uma alta correlação, ou seja, estruturas similares em ambas as espécies, certo? E quando a gente vai olhar então para a doença, o que nós podemos ver? Então, quando a gente tem o câncer de mama, né, a gente perde essa organização, obviamente, é uma doença, então, que vai alterar a estrutura, vai alterar a morfologia do tecido original, dando origem a esses grumos de células agrupadas, formando verdadeiros cachos de uva, entre aspas, que são os núcleos dessas células agrupadas, que são as células tumorais dentro da mama, no caso humana, certo? E no caso da mama murina, na mama do camundongo, nós também conseguimos observar esses grupos de células formando esse aglomerado de núcleos muito rentes e justapostos uns aos outros, formando esse adenocarcinoma que nós chamamos adenocarcinoma de mama. E eles também guardam uma alta correlação entre o humano e o murino, que seria o adenocarcinoma do camundongo, certo? Então, a partir dessas similaridades e disparidades entre os tecidos, nós conseguimos fazer essa correlação, né, clínico-experimental. E essa correlação clínico-experimental, ela é alta a partir do momento que a gente tem um bom modelo experimental, um modelo que é capaz de reproduzir a doença vista em humanos dentro de um laboratório. Então, nós imaginamos então que os humanos e camundongos caminham juntos nesse paradoxo. Então, nós temos a ideia de que o que nós vimos na clínica pode ser reproduzido dentro de um laboratório. Então, nós podemos promover uma conversa de um médico na clínica com um cientista dentro do laboratório. Nós começamos, então, a internacionalizar e multidisciplinarizar o nosso conhecimento e fazendo com que essa correlação seja a base para explicar o mecanismo das doenças, né? E o mecanismo de doença em patologia nós chamamos de patogenia ou patogênese, né? Então, a correlação da clínica com o experimental explica o mecanismo da doença, né? Então, ele vai ser importante esse estudo para métodos preventivos, métodos de tratamento e métodos de até mesmo cura de doenças, certo? Como exemplo, eu trouxe algumas doenças para poder traçar um paradoxo entre o humano e o experimental. Começamos então com o pemphigoide bolhoso humano, que é uma doença autoimune, né? É uma doença em que o imunológico da pessoa ele não reconhece certas estruturas dentro do seu próprio organismo, então esse sistema imunológico se ativa e degrada certas estruturas dentro do meu próprio organismo. Por exemplo, nesse caso do pemphigoide bolhoso, existe uma resposta de autoimunidade que é mediada pelas células do meu sistema imunológico contra uma proteína que está presente dentro do M-desmossomo. O que seria um M-desmossomo? É uma junção celular que une a célula a, por exemplo, a matriz, certo? Nesse caso, o M-desmossomo está unindo um epitélio à sua membrana basal, ou lâmina basal, né? Então, se nós temos uma irregularidade nesse M-desmossomo, o que ocorre na realidade é que meu epitélio solta. Então, nós temos o destacamento do epitélio, né? Nesse caso, nós temos o exemplo da pele, né? Então, nós temos o destacamento da epiderme. Então,
essa epiderme vai ser destacada da derme, formando bolhas. Então, nós temos bolhas ao longo do corpo desse paciente que sofre dessa doença autoimune, certo? E, histologicamente, nós conseguimos ver a epiderme separada, descolada da derme e uma vesícula entre essas duas estruturas que nada mais é do que a bolha. E essa bolha é causada porque a membrana basal ela se destacou devido a peculiaridades que esse M10-mossomo sofreu, certo? E aqui nós conseguimos ver brilhando, né? Isso é um exame de imunofluorescência a partir de uma biópsia dessa pele. Então, uma biópsia pode nos gerar esse exame, e essa parte fluorescente, na realidade, é o depósito de imunoglobulinas, ou seja, mostrando que o meu sistema imunológico está reconhecendo essa estrutura e por isso essa estrutura é degradada, formando então bolhas, certo? Mas como é que nós poderíamos estudar essa doença dentro de laboratório? Simples, nós pegamos um camundongo e injetamos esses anticorpos diretamente na pele desse camundongo. Esses anticorpos reagem e formam no dorso do animal, como nós conseguimos observar nessa imagem, uma bolha. E essa bolha é formada devido aos depósitos tanto de IgG, que são imunoglobulinas, as próprias que nós injetamos dentro do laboratório, ou mesmo depósitos de C3, que é uma proteína do sistema complemento produzido pelo fígado, né? Então, isso tudo pode ser depositado nessa área de lesão, causando, então, essa vesícula de descolamento da epiderme e da derme, causando, então, essa doença mimética, né? Essa doença mimetizada dentro de um laboratório em um animal, certo? Outra doença que eu trago como exemplo é a pleurite fibrinosa, que em humanos é chamada também de pleurite, uma inflamação aguda pseudomembranosa, porque nada mais é do que uma inflamação em alto grau, capaz de fenestrar os nossos capilares, fazendo com que saiam conteúdos sanguíneos dentro da corrente sanguínea para o exterior. E juntamente vai fibrinogênio, que no exterior de vaso sanguíneo se converte a fibrina. Fibrina é uma proteína que, na histologia, que é uma ciência muito avançada a esse ponto, nós conseguimos identificar esses feixes óseos, né? Esses feixes eosinofílicos. Então, esses feixes óseos eosinofílicos são filamentos de fibrina, que são depositadas sobre a pleura, certo? Causando essa ideia de falsa membrana sobre os pulmões, certo? Então, é uma doença, na realidade, é uma inflamação, certo? Onde nós conseguimos ver bastante células do sistema imunológico, juntamente a essa trama de fibrina, essa rede eosinofílica. E essa pleurite aguda fibrinosa, ela pode ser mimetizada dentro de um laboratório através de estudos da Sibéria, onde a gente pode, por via sanguínea, inocular essa bactéria chamada Pasteurella aemolítica, e essa bactéria ela é capaz de popular o pulmão desse esquilo da Sibéria e dar essa camada eosinofílica. Essa camada eosinofílica presente na histologia. E essa camada eosinofílica é fibrina. Essa camada eosinofílica recobre todos os pulmões. Ela faz uma pseudomembrana. Essa pseudomembrana, por sua vez, é a inflamação aguda pseudomembranosa, ou pleurite fibrinosa. Outro exemplo de doença que eu trago hoje é a broncopneumonia, né? Muito comum por infecções em humanos por streptococcus, certo? Os streptococcus, eles são bactérias, são capazes de popular esse pulmão, gerando esses abscessos que nós conseguimos observar uma coloração mais clara em relação ao pulmão ao seu redor. Na realidade, é uma coleção, né, de pus, né? São abscessos, e esse pus localizado dentro dos pulmões, esses abscessos, eles
eles são, na realidade, a inflamação propriamente dita, o exudato, ou seja, uma quantidade de células que saem da corrente sanguínea juntamente com proteínas e fazem essas coleções, formando os abscessos dentro dos pulmões. A nível microscópico, nós conseguimos localizar microabscessos, que na realidade são todas essas células presentes nessa grande área aqui, arroxeada, que nós chamamos basofílica, né? Então, essa área arroxeada ou essa área basofílica, ela é uma aglomeração de núcleos de células, e essas células são do nosso sistema imunológico, certo? Formando esses microabscessos no pulmão. Muito bem. Então, essa é a broncopneumonia como ela está apresentada histologicamente em humanos. Mas em animais, como é que a gente pode reproduzir essa doença? Nós podemos utilizar de camundongos C57 Black Meyer, que são esses camundongos escurinhos, e esses camundongos, eles, a partir do momento que a gente inocula esse outro micro-organismo, que é outro tipo de bactéria, a Klebsiella pneumoniae, por via inalatória, esse animal, com 48 horas, já começa a apresentar alterações em seu pulmão. O pulmão deixa de ser aquela renda fina, aquele órgão rendilhado, caracteristicamente, na histologia, e passa a possuir entraves mais grosseiros, espessamentos de septo, células imunológicas que rodeiam esse sítio inflamatório, e depois de 5 dias nós temos um microabscesso, como nós observamos em humanos. Então, mimetizando a doença vista em humano, em camundongo, nós conseguimos, a partir daqui, traçar novas terapêuticas. Nós temos uma ferramenta aliada a nós humanos e também aos animais, uma vez que a medicina veterinária também avança à medida de que as doenças são melhores compreendidas. Outro exemplo é a pielonefrite, que em humanos nós temos o acometimento macroscópico, nos rins. Então nós temos o acometimento renal, então isso aqui é um rim acometido por pielonefrite. O que é a pielonefrite? A pielonefrite, ela é uma inflamação, certo? Nesse caso, nós temos uma pielonefrite no rim e, histologicamente, nós temos aqui em cima localizado um glomérulo renal e abaixo um intenso infiltrado inflamatório, juntamente com a presença de hemácias. Hemácias essas que não se encontram dentro de vasos sanguíneos. Hemácias essas que estão presentes no interstício do órgão, ou seja, está entre as células, está fora do vaso. Hemácia fora de vaso sanguíneo caracteriza a hemorragia. Então, nós temos uma inflamação do tipo hemorrágica, uma inflamação aguda do tipo hemorrágico, o que significa que esse paciente, ele além de estar inflamado, ele sangra, ele urina sangue, Então, nós somos capazes de identificar sangue na urina desses animais, que a gente chama comumente de hematúria, certo? Presença de sangue na urina desses pacientes. Como é que nós podemos mimetizar essa doença em laboratório? Nós temos, então, essa cepa, essa linhagem de camundongos, e podemos inocular pelo sistema urogenital desses camundongos, na uretra desses camundongos, a E. coli, Escherichia coli, que é um tipo de bactéria uropatogênica que vai gerar uma doença no trato urinário desses camundongos, e mimetiza muito bem o que nós conseguimos ver nos rins dos humanos. Então, nos rins desse camundongo, nós teremos um infiltrado inflamatório consistente, teremos também células, dependendo do tempo dessa infecção, células mais polimorfonucleadas ou mais mononucleadas, dependendo se for uma inflamação que tende de aguda a crônica, depende do processo de amadurecimento dessa doença, do tempo que ela vem se desenvolvendo. E nós temos hialinização de glomérulos, ou seja, a perda desses glomérulos renais, o que
o que é crítico de dizer que esses glomérulos não filtram mais sangue. Esses glomérulos não são mais funcionais. E a partir do momento que eles não filtram sangue, o rim entra em quadros de falência renal, certo? A atividade do rim abaixa e esse rim entra em quadro de falência renal. Então, nós temos aqui também a presença de pequenos trombos, né, dentro dos capilares desse rim, o que é a consequência do processo inflamatório, um processo extremamente agressivo para o organismo que vem acentuando ao longo do tempo, tornando essa doença de aguda para crônica e sendo, portanto, um bom modelo experimental que mimetiza a doença observada em humanos. Então, é uma ferramenta laboratorial que nós temos de estudo. E, para concluir, a ideia que eu gostaria de deixar é que um bom modelo experimental explica ou complementa uma doença observada em humanos. Então, significa que a linha tênue que divide, né, o modelo experimental do humano, ele tem uma boa aplicação quando nós temos uma alta correlação clínico-experimental. Você é um homem ou você é um rato? Nesse sentido, ambos caminham juntos para melhorar a medicina. Medicina essa para os humanos, medicina essa para os animais, medicina essa para os pacientes que estão sendo tratados, e de forma a contribuir para aquilo que nós começamos a falar desde o início, que é a tal da medicina translacional, conectando laboratório clínica, conectando diversos tipos de profissionais, diversos tipos de ideias, diversos tipos de pontos de vista, o que levam a uma melhora no seu diagnóstico, no seu tratamento e até mesmo na prevenção e cura de doenças. Muito obrigado.